pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal da Anatomia Virtual. Hoje a gente vai falar sobre um assunto específico, que é o canal inguinal. Na aula de hoje eu vou postar somente dados anatômicos, não vou postar curiosidades como hérnias inguinais, que eu vou deixar para um próximo vídeo, porque senão ia ficar muito longo. Então, o canal inguinal nada mais é que uma passagem músculo-aponeurótica de trajeto oblíquo que vai de posterior para anterior, da parte lateral para a medial e também da parte superior para a parte inferior. É através das paredes da região inguinal que vai o anel inguinal profundo e o anel inguinal superficial com cerca de 4 centímetros. Nós vamos ver aí durante a aula que essa passagem músculo-aponeurótica de trajeto oblíquo que vai de posterior para anterior, de lateral para medial, de superior para inferior, que ela tem dois anéis, inguinal, tem um anel inguinal superficial e um anel inguinal profundo. E essa passagem como o próprio nome dela diz, é como se fosse um túnel mesmo, que vai passar aí algumas estruturas importantes, como artéria, como a gente vê aqui, artéria femoral, veia femoral, o nervo femoral vai passar aí também, vai ter muita relação com estruturas como o peritônio, que é uma serosa que reveste os órgãos abdominais, que tem tanto uma camada parietal quanto uma visceral. Vai ter relação com os músculos do abdômen, por exemplo, o músculo oblíquo externo, o músculo oblíquo interno, o músculo reto do abdômen, o músculo transverso do abdômen. Então, vai ter intimamente relação aí, porque parte dessas faces musculares vão atravessar também por esse canal. E como eu disse para vocês, inervação, alguns vasos vão passar por aí, Bem, o canal inguinal, ele é subdividido em paredes, Como nós falamos, em parede inferior, em parede posterior, parede superior e uma parede inferior. E marca aí, cada parede vai marcar uma característica. Como eu falei para vocês, a parede anterior, ela é marcada por aponeurose da inserção do músculo oblíquo externo, Então, aqui seria a parede, A parte da parede anterior do ligamento inguinal, aqui está o ligamento inguinal como um todo, Aqui, olha, nós temos o músculo oblíquo externo, o músculo reto do abdominal, o músculo oblíquo interno. Para a gente poder ver, a gente tem que rebater esse músculo, retirar esse músculo para ver por baixo. E aqui o músculo transverso do abdômen, Como eu disse para vocês, o canal inguinal tem íntima relação com as fáscias, musculares desses músculos aí, que vai passar por esse túnel chamado canal inguinal. Bem, mas a parede anterior, especificamente, está muito relacionada com a aponeurose da inserção do músculo oblíquo externo. Bem, a parede posterior, ela é formada, principalmente pela fáscia transversal, e pelo tendão do conjunto. Só que na parede posterior, essa fáscia transversa, ela é reforçada
por um ligamento chamado ligamento interfoveolar, medialmente pelo tendão do conjunto, que é essa estrutura aqui, tá? Deixando uma região intermédia na qual a face transversal aparece denominada de trígono herniogêneo, tá? Que nada mais é o que a gente vê nessa figura aqui, ó, o trígono herniogêneo, tá? E na qual tem relação com o ligamento iliopúbico inferiormente, com o tendão do conjunto medialmente, lateralmente o ligamento interfoveolar, este corresponde no plano da face transversal ao trajeto dos vasos epigástricos inferiores. Então, essa região que nós estamos falando, nada mais tá? Resumidamente, vocês não precisam decorar tudo isso, está intimamente ligada, tá? Com o tendão do conjunto, como nós mostramos na imagem anterior, tá? E com a fáscia, tá? A fáscia transversa, tá? Que depois tudo isso, né, vai ajudar a constituir, né, o trígono herniogêneo, que é essa estrutura que vocês veem aqui, ó, em azul, tá? Que vai passar o que nesse trígono, tá? O ligamento iliopúbico inferiormente, o próprio tendão do conjunto medialmente, o ligamento interfoveolar, né, que corresponde ao plano da face transversal, e também, principalmente, né, como aqui diz, ó, os vasos epigástricos. Bem, já a parede inferior do ligamento inguinal, ela é formada, tá, pelo ligamento inguinal e pelo ligamento lacunar. E a parede superior, tá, ela é formada, né, por resquícios, tá, dos músculos, das inserções dos músculos oblíquo interno e também do músculo transverso do abdômen, corresponde aí para formar a parede superior do abdômen. Essa primeira imagem que a gente postou lá no início da aula é bastante interessante, porque que eu vou explicar isso daqui, tá? Todas essas dobrinhas aqui, ó, essas estruturas, correspondem, tá? A sequência que é derivada do músculo oblíquo externo, do músculo oblíquo interno, músculo transverso do abdômen, que está muito correlacionado, tá, com os envoltórios do funículo espermático e do escroto no homem. Bem, o canal inguinal masculino, tá, ele é um pouquinho diferente, pouca diferença, assim, do feminino, são praticamente as mesmas estruturas, só que cada um, tá, tanto o canal inguinal masculino quanto o canal inguinal feminino, ele vai ter características específicas. Então, por exemplo, tá, o canal ele vai conter o funículo espermático, tá, que vai passar o nervo ilioinguinal, o ramo genital do nervo gênito-femoral, e o funículo espermático, pessoal, é essa estrutura que vocês veem aqui, ó, tá? É um constituinte integrante do sistema reprodutor masculino, tá? E o funículo espermático o que tem, né? Ele é formado pelo ducto deferente, que é um componente muito importante para a vida espermática, tá? Ele é composto pelas artérias e veias diferenciais, como a artéria testicular, tá? O plexo pampiniforme, tá? São esse conjunto de estruturas aqui, ó, em azulzinhas, tá? Que são o plexo pampiniforme, pelos vasos linfáticos e pelos nervos autônomos do testículo, que vai dar regulação funcional a ele. Bem, o canal inguinal
feminino, tá? Ele tem, né, o canal acomoda o ligamento que redondo do útero, tá? Além da artéria e veia do ligamento redondo, e também vai ter o nervo ilio-inguinal, o ramo gênito-femoral, né? Que são comuns, mas notem que no sistema reprodutor masculino, o canal, né, no homem, o canal inguinal vai passar quem? O funículo espermático, que é uma estrutura característica do homem, que vai fazer parte do sistema reprodutor masculino. Já no canal inguinal feminino, ele vai passar aí uma estrutura característica, que é o ligamento redondo do útero, que é uma estrutura que se encontra, né, no sistema reprodutor feminino, tá? Sendo integrante de um ligamento do útero. Esse ligamento redondo do útero, ele se origina através do ligamento largo do útero, na qual uma de suas funções, tá, é fixar os órgãos internos na parede pélvica. Bem, qual que é a importância, né, desse canal inguinal? Ele é muito importante porque, como eu disse para vocês, ele é uma passagem, né, que vai passar aí algumas estruturas importantes. Na embriologia, quando vocês forem estudar o sistema embriológico, tanto do sistema reprodutor feminino como do sistema reprodutor masculino, vocês vão ver que eles são desenvolvidos dentro da cavidade abdominal. E eles têm, durante o seu desenvolvimento, né, ter que passar para o seu lugar específico, tá? Principalmente, tanto o ovário, nas mulheres, que é a glândula do sistema reprodutor feminino, quanto também aos testículos, tá? Que são os órgãos, são as gônadas do sistema reprodutor masculino. E a descida do testículo é de extrema importância, tá? Para se alojar dentro do escroto. Por quê? Se essa descida não ocorre direito, o que acontece, né? Acontece o que, não sei se vocês já ouviram falar, de criptoquirdismo, tá? O criptoquirdismo é quando o testículo ele não consegue migrar para o escroto. Consequentemente, ele vai sofrer muitas alterações celulares, tá? Podendo até levar a um tipo de tumor de células de Sertoli, por exemplo, que é uma célula que fica dentro dos túbulos seminíferos, que faz o controle total da espermatogênese como um todo, e podendo levar, né, até mesmo a perda da fertilidade. Bem, hoje é fácil o procedimento, é cirúrgico, tem como retirar, né, esse desenvolvimento que foi errado para colocá-lo na posição certa. Bem, como eu disse para vocês, no canal inguinal, nessa passagem, tá, de 4 centímetros, na qual vai de posterior para anterior, de medial para lateral, superior para inferior, tem um anel superficial, um anel profundo, né, e passa inervações importantes, como já foi dito aqui. Então, como vocês puderam observar, o canal inguinal ele tem muita relação, tá, com a musculatura do abdômen, como a gente falou, né? Com o músculo oblíquo interno, com o músculo oblíquo externo, músculo reto do abdômen, músculo transverso do abdômen. E também pelo peritônio, tá? E o peritônio, o que acontece? Existe, tá? Quando ele chega na
cavidade pélvica, ele vai formar um processo chamado de processo vaginal. Só que na hora que o testículo ele desce para dentro do escroto, ele vai constituir aí a túnica do testículo, tá? Que é a túnica vaginal do testículo, que vai ter uma lâmina visceral e uma lâmina parietal. Já esse processo vaginal no sexo feminino, essa passagem do peritônio, no caso, né, não tem resquício, ele praticamente se oblitera. Bem, aqui só para vocês terem uma noção, tá, de como tudo isso funciona, vocês vão ver melhor esse desenvolvimento, tá, na embriologia, tá. Eu coloquei aqui uma imagem, ó, tá, ó, até o 3º mês, aí depois até o 7º mês, até o 8º mês. Então, aqui nesses desenhos, o que mostra, tá? Mostra o que? O desenvolvimento do testículo, tá? Aí depois tem o processo vaginal, que é um resquício aí de peritônio, né? Que ele vai cair próximo já ao escroto para ser alojado. Então, ele vem para cá para constituir o que? A túnica vaginal, que ela vai ter uma lâmina visceral e uma lâmina parietal depois. Bem, aqui eu coloquei um desenho, tá? Só para vocês saberem, não é tão pertinente ao assunto do canal inguinal propriamente dito, mas eu deixei aqui só para vocês saberem o que as fáscias, né? De onde vêm essas fáscias, né? Então a gente tem, olha, aqui nesse desenho, ó, do músculo oblíquo externo, por exemplo, vai sair a fáscia espermática externa, como eu falei para vocês, né? São resquícios da musculatura do abdômen, tá? E também do peritônio, tá? Que vai colaborar, que vai ser os envoltórios, que vai envolver o funículo espermático, que é aquela estrutura que eu mostrei para vocês, composta daquelas estruturas, e também o escroto. Aqui, ó, o músculo oblíquo, né, vai formar o que? O músculo cremaster, tá? Ó, a face cremaster. Então, aqui a gente tem, ó, em cor de rosa, ó, tá? Ilustrando aqui, ó, o músculo oblíquo externo. Aqui em azul, tá? O músculo oblíquo interno aqui, ó. Aqui em verdinho, tá? A gente tem o músculo transverso do abdômen, tá? Que vai colaborar aí pela formação da face transversal, tá? Ó, face transversal que tá aqui. E aqui, olha, né, por último, tem o peritônio, tá? Que vai colaborar, né? Esse processo vaginal do peritônio, ele vai colaborar para quê? Para formar, né, a túnica vaginal, principalmente, tá? A camada parietal, tá? Que fica como se fosse essas lâminas nós vamos ver bastante no sistema digestório, tá? E também em outros órgãos da anatomia. Tem sempre o quê? Uma lâmina parietal e uma lâmina visceral. É como se você tivesse, sei lá, coberto por um lençol, por exemplo, aí a dobra do lençol que está em contato com você seria visceral. E a outra dobra que não está em contato direto com você é a lâmina parietal. Tá certo, pessoal? Então, é a mesma coisa, o que é parietal, o que é visceral.
parietal não está em contato diretamente com o órgão, é a dobra. A visceral já está em contato diretamente com o órgão. Então eu deixei aqui, eu gostei bastante dessa ilustração, eu achei bastante didático, que dá para vocês memorizarem, tá? De onde sai, né? Essas estruturas são originadas principalmente da musculatura do abdômen, tá? E do resquícios do peritônio, que formam esses envoltórios, tá? Que vai colaborar para envolver todo o funículo espermático e todo o escroto. Tá bom, pessoal? Muito obrigada pela atenção. Essas informações que eu retirei foi do D'Angelo Patini, Sistêmica e Segmentar, tá? É um livro muito bom, eu acho bastante didático. Tá bom? Até a próxima. Muito obrigada.